Perfeito. Agora já estamos gravando. Vamos lá, então. Deixa eu abrir o chat aqui. Voltar para lá. Aqui. Vamos lá, então, gente. Vamos iniciar a nossa análise das questões do último concurso, tá? Direitos humanos. Ana, líder de um grupo de estudo na área de direitos humanos, integrado por servidores públicos do município Beta, os quais buscavam ampliar os seus conhecimentos nas horas vagas, foi questionada em relação à previsão ou não de deveres no âmbito da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ana respondeu corretamente que, vamos lá então, primeiro, essa questão é uma questão realmente de direitos humanos, né? Nós podemos ver outras questões dessa banca que não são relacionadas a direitos humanos, mas estão em temas associados, né? Como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ECA, Estatuto do Idoso. Mas essa daqui não. Aqui a gente está falando essencialmente de Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a natureza dessa declaração. Como essa declaração funciona, né? Vamos analisar aqui as alternativas e justificar essa resposta. Então, foi questionada em relação à previsão ou não de deveres na declaração. Existem deveres nessa declaração? Não está falando nem para quem é esses deveres. Existe algum dever? Tá, vamos lá. Não, pois a previsão de deveres em um documento destinado a evitar o arbítrio do Estado seria contraditório. Essa alternativa ela já está totalmente incorreta, porque como que a gente vai evitar o arbítrio do Estado? Evitar que o Estado se sobreponha acima dos direitos fundamentais do ser humano sem implicar em deveres para o Estado. Então, a gente já está vendo aqui que o Estado, existem deveres para o Estado. Existem deveres para os cidadãos e existem deveres para o Estado. Né? Porque é assim que a gente limita o poder de alguém, inclusive do Estado. Né? Com o dever. O dever é exatamente o limite do poder. Não, pois deveres, enquanto antítese dos direitos, são previstos em documentos específicos, não em declarações de direitos. Veja bem, direito e dever são dois lados da mesma moeda. A cada dever, um direito, a cada direito, um dever. Se eu tenho o direito de não ser assassinado, eu tenho o dever de não assassinar. E é um direito que, em si, implica em um dever. Tá? Isso é essencial para a gente entender esses dois conceitos, que eles estão sempre colados um no outro. Agora, a resposta correta, sim, pois o ser humano possui deveres para com a comunidade, sim, na qual o livre desenvolvimento de sua personalidade é possível. Certíssimo, né? E isso a gente vai ver o texto lá na declaração, que vou trazer para vocês. E a última, sim, pois os direitos assumem posição secundária na declaração. Aí também não. Sendo apenas o resultado dos deveres estabelecidos para o Estado e a sociedade. Não é uma posição secundária, tá? Os direitos eles estão bem claros. Mas, de qualquer forma, obviamente, se esses direitos estão lá, significa que existe do outro lado, também existem do outro lado, deveres para fazer valer esses direitos, tá? Então tá, vamos ver onde é que a gente vai ver isso daqui. Essa é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso daqui é no site da Unicef, só que a gente vai encontrar em vários locais da internet. Eu optei por esse daqui aleatoriamente. Existem várias traduções, tá? O documento original ele não é em português. E recomendo a leitura. É um texto de simples leitura, de extrema importância e pequeno, muito curto. São só 30 artigos. 30 artigos. Rapidinho a gente faz a leitura. Se tiver que ler só um documento, leia esse. Se tiver que ler dois, além desse, leia na Constituição Federal, pelo menos até o artigo 5º. Ou se não, apenas o artigo 5º, né? Se o tempo for mais curto. Mas beleza, olha só. Todos os seres humanos
nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Aqui é uma declaração. A gente reconhece que assim nascem. São dotados de razão e consciência e devem, já temos o primeiro dever, agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Fraternidade, aqui a gente está falando sobre irmandade, né? Frater aqui é um radical que vem trazer a ideia de irmão, né? Para curiosidade, uma palavra que passou a ser utilizada mais nos últimos tempos, que é a palavra sororidade, é o feminino de fraternidade. Soror é a irmã, né? É um radical que indica irmã. Fraternidade é irmandade, então. Tá? Então, aqui a gente já vê o primeiro dever, já no primeiro artigo. E aí, a gente vai continuar vendo isso várias vezes. Todo ser humano tem a capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem social, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Isso daqui já é algo que aquele que ratifica essa declaração, como o Estado Brasil, a República Federativa do Brasil, que ratifica esse documento, que concorda com esse documento, ele assume a responsabilidade, assume o dever de buscar valer esses direitos que aqui estão postos. Tá? Então, ele vai ter que dar o seu jeito para produzir isso através da nossa legislação interna. Né? A legislação interna é o que vai fazer com que isso aconteça. A partir da Constituição, daí para frente, tudo isso deve seguir esse objetivo. Tá? E todos os outros. Então, direito à vida, liberdade, segurança pessoal. Quem é que promove esse direito à vida? Tem que ser o Estado. Então, tudo isso a gente vai ver deveres. Né? Olha um dever do Estado. Não submeter ninguém à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Gente, só um pontinho. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem que fazer uma espécie de deslocamento da realidade, tá? Porque a realidade do ser é uma coisa, aquilo que existe, aquilo que é. Aqui, ao falar de direito, sobretudo de direitos humanos, nós estamos falando sobre o dever ser, aquilo que deve ser, não aquilo que é. E a gente só precisa que deva ser algo porque não é. Não sei se ficou confuso. Né? O Estado brasileiro, através de arbitrariedades, de erros, ele submete pessoas à tortura, a tratamento, ao castigo cruel, desumano e degradante. Isso é o que acontece. Isso é o fato. Isso está no mundo daquilo que existe. Né? Agora, deve existir? Não. Tá? Então, essa declaração é uma declaração de vontades, de responsabilidades, compromissos que os estados assumem para que um dia aconteça. Tá? Pessoal, eu vou só mutar aqui todo mundo, porque tem algumas pessoas que estão com o microfone aberto, tá? Aí eu só mutar geral aqui. Então, beleza. A primeira questão respondida. Existem deveres? Existem deveres. Aí se perguntar, existem deveres para o Estado? Existem. Existem deveres para os cidadãos? Existem também. Existem direitos e deveres. Beleza. Vamos para a próxima. Só falar com vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Se, por acaso, eu ver alguma pergunta, eu volto aqui e já respondo. Se não, ao final, eu venho nos comentários para a gente esclarecer o que for necessário, tá? É só para mim que está sem som? Está sem som? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, eu estou ouvindo. Perfeito. Então, pode ser. Então, provavelmente é só para ele, né? Deve ajustar o áudio. Vamos lá, então. Vamos lá. João, criança de 9 anos de idade. Palavra-chave, criança. Provavelmente vamos falar sobre o estatuto da criança e do adolescente. Né? Então tá. João, criança de 9 anos de idade, que sofrera violência física praticada por seus genitores, seus pais,
foi afastado de sua família natural por decisão judicial. Ok. Nesse caso, a míngua de qualquer outro parente conhecido, é correto afirmar, em relação ao acolhimento de João, que deve ser dada preferência ao denominado acolhimento. Qual acolhimento que deve ser dado? Vamos lá. Institucional sob forma de guarda definitiva, institucional sob forma de guarda provisória, familiar junto à pessoa ou casal cadastrado em programa dessa natureza, aqui a gente já tem um estado, e familiar junto a qualquer pessoa ou casal cadastrado no Programa Nacional de Amparo e Proteção, que é o restinho aqui, e proteção à criança. Onde que a gente vai encontrar essa resposta? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá, dar uma olhada lá. Já, inclusive, marquei aqui o artigo 34. Olha só. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, da criança ou adolescente afastado do convívio familiar. Então, tá, aqui ele já está falando que o que acontecerá com a criança ou adolescente afastados do convívio familiar. Tá, veja bem. Estou vendo umas chamadas aqui. Tá, eu volto aqui nas respostas. Ativando aqui um sininho aqui, mas depois a gente volta. Tá. Só para a gente lembrar sobre a estrutura da legislação, para facilitar a compreensão aqui desse texto. Artigo é tudo isso aqui, né? E mais. O caput do artigo é essa parte aqui, que vai chamar o tema, ele vai iniciar aquela norma, né? Isso aqui que a gente está falando sobre uma norma. É um dever para o poder público de estimular aquilo que ele está falando que tem que estimular, assistência jurídica, não sei o quê, né? Aí, quando a gente encontrar esse símbolo aqui, ou escrito parágrafo único é quando só tem um. E esse símbolo é para quando tem mais de um parágrafo, e ele indica parágrafo, tá? Se tiver só um, estaria escrito parágrafo único. Tem mais de um, aí usamos esse símbolo. Então, esse símbolo, ou a expressão parágrafo único, vai indicar um além disso. Tá? Então, além desse dever de estimular do poder público previsto no caput, na cabeça do artigo 34, tenho a dizer também, isso é o que a lei está falando, e ela fala, a inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado em qualquer caso o caráter temporário e excepcional da medida nos termos da lei. Então, é uma coisa para a gente já ter em mente. O acolhimento familiar tem preferência sobre o acolhimento institucional. O que é esse tal desse acolhimento familiar e o que é o acolhimento institucional? O acolhimento familiar, ele acontece com famílias que se cadastram para receber essas crianças e prestar esse acolhimento por determinado período, tá? Então, aqui, talvez, algumas pessoas podem ter errado essa questão por pensar, pô, mas já não falou que ele foi afastado e ele está à míngua de qualquer outro parente conhecido? Se ele está à míngua de qualquer outro parente conhecido, como é que vai colocar ele em acolhimento familiar se ele não tem mais família? A família que ele teria seria os pais. Ele não pode ficar com os pais. Ele foi retirado do convívio com os pais. E não tem mais nenhum parente, então ele não é familiar, vou marcar institucional. O pensamento pode ter sido esse. Só que o acolhimento familiar, ele é um instituto jurídico, tá? Ele é uma criação jurídica de um modelo de acolhimento em uma família, não necessariamente a família daquela criança ou adolescente. Beleza? É uma família substituta. Tranquilo até aqui? Por isso, a gente coloca o acolhimento familiar primeiro. Tá? Acolhimento familiar primeiro. Dá para brigar com essa daqui um pouquinho? Dá.
Dá. Aqui a gente vai encontrar algumas questões que dá para brigar, mas não briguemos. Se a gente falou qualquer pessoa, inclusive no texto ficou pessoal, ainda está errado quando eu disse, deveria ser pessoa, no texto da prova mesmo, né? Qualquer pessoa, essas expressões que são universalistas de alguma forma, qualquer pessoa, né? Isso é uma coisa que a gente já tem que excluir na hora de selecionar uma questão, né? A princípio, né? Raras as situações no direito, principalmente, em que podemos generalizar. Na maioria dos casos, depende, tem peculiaridade, tem exceção. Perfeito? Então, a resposta correta, o fundamento dela, artigo 34, parágrafo 1º, e a resposta correta, o acolhimento familiar. O que a gente tem que lembrar aqui? O acolhimento familiar sempre vai vir antes do acolhimento institucional. O institucional é uma instituição mesmo, né? É um local no estilo de orfanato, estilo de um orfanato. Tá. Beleza. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Aqui temos dois comentários aqui. Deixa eu só verificar. Explicação referente ao tema dessas questões foi em aula anterior? Não, aqui, a princípio, as aulas que a gente está fazendo é só de simulado e correção do simulado, tá? A gente não fez ainda as explicações dos temas. Temos as aulas gravadas para os temas, né? Agora, em aula ao vivo, por enquanto, a gente ainda está apenas com correção de simulados, utilizando a banca FGV como parâmetro, porque foi a banca do concurso anterior, tá? Professor, já praticamente terminei o curso e nesse exercício acertei 1/5. No concurso anterior, fui reprovada porque zerei direitos humanos. Nós temos que ver aí o que está faltando para a gente dar um jeito de corrigir, tá? Nós temos que o mais comum, não sei se é o seu caso, mas o mais comum ao estudar direitos humanos é brigar com o dever ser em razão da realidade, né? Aqui a gente sempre está falando de aspirações e nunca de verificações. É o desejo de uma sociedade, desejo por direitos. Não necessariamente é o que acontece, é o que a gente quer que aconteça. Tá? Vamos continuar que a gente vai tentar melhorar essa daí, tá? Vamos tentar melhorar essa nota para que a gente possa chegar cada vez mais próximo. Vamos lá. Ivo. Ivo, pessoa com deficiência, tinha muitas dificuldades de locomoção. Além de os seus familiares, isso aqui está da forma que foi escrito, viu, gente, na prova. Além dos seus familiares terem severas limitações financeiras para arcar com o custo do transporte até o hospital público mais próximo de sua residência, de modo que ele pudesse realizar o tratamento de caráter contínuo de que necessitava. Ao consultarem o advogado a respeito dos direitos de Ivo, foi-lhes corretamente informado que... Então, agora, vamos lá. Olha só. Ele tem dificuldade de locomoção e precisa fazer um tratamento, tá? Aqui é fácil de brigar também com essas questões. Fácil de brigar. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu mudar para essa visualização aqui, que eu acho que vai ser melhor. Ó, universidade? Não, Ivo. Tá. Beleza, essas aqui são as notas, o extrato das notas do pessoal. Ó. Somente se esgotados os meios de tratamento de Ivo em sua residência, será prestado atendimento no hospital público. Isso aqui é um problema, tá? Essa foi a resposta definida pela banca. A banca, ela se baseou nesse artigo 21, que fala: quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência em local de residência, será prestado atendimento fora do domicílio, para fins de diagnóstico e tratamento, garantindo o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante. Tá. Mas olha só, aqui fala somente se. Não é somente se, né? Se ele conseguir, por exemplo,
uma forma, né? Ele não tem condições, mas se ele conseguir de alguma forma ir para o hospital, ele também será atendido no hospital. Então, realmente não ficou correta a forma que essa questão foi colocada. Mas é isso que eles queriam que respondesse. O argumento é esse. Se esgotados os meios de tratamento na residência, ele pode ter o atendimento. Aí, então, é que ele vai precisar ir para o hospital, né? Então, enquanto tiver chance do tratamento ser em residência, tem que ser feito. Isso é o que a lei quer dizer. Isso é o que eles queriam que a gente pensasse, né? Agora aqui, ele deve ser atendido no hospital público mais próximo de sua residência, não em sua residência, de modo prioritário, considerando que as pessoas sem deficiência, além de ser assegurada a gratuidade do transporte público, para esse fim, incluindo o seu acompanhante. Aqui já tirou aqui por conta do atendimento na residência. Esse atendimento na residência é, de fato, um direito, tá? Que só não vai ser exercido se for impossível. Tem que ter esgotado os meios de tratamento em residência. O tratamento deve ser efetivamente realizado no hospital público, de modo a assegurar a inclusão social de Ivo, não em sua residência. E o transporte e, se necessário, a acomodação, incluindo do acompanhante, devem ser garantidos pelo poder público. Vários problemas aqui. Mas o que a questão quer saber é qual que é a prioridade, é na residência ou no hospital. Então é isso que a gente tem que olhar, tá? Mas tem outros problemas aqui também. O tratamento deve ser efetivamente realizado no hospital público? Não necessariamente, se ele quiser ir para um privado, ele não pode. Né? Então, assim, não briguemos, isso vem à mente, esses pensamentos, não briguemos com a questão, sobretudo quando for a FGV, tá? Porque ele quer a análise tirando qualquer reflexão um pouquinho mais profunda, qualquer análise mais aprofundada. Por último aqui, ele deve ser atendido de maneira prioritária no hospital público mais próximo de sua residência, considerando as pessoas sem deficiência, mas o custeio do transporte pelo poder público somente é obrigatório se houver política pública específica para esse fim. Então vejam mais amplamente essa questão. A única coisa que ele quer saber aqui é qual que é a prioridade. É o atendimento domiciliar ou o atendimento institucional, né? A base da resposta é realmente que o atendimento residencial é o principal. Questão mal formulada, na minha opinião, mal formulada, mas é isso que a gente precisa, entender, né? Não é sobre o que a gente sabe, não é sobre o tanto que a gente sabe, não é nem tanto sobre isso. É como ver a banca, como ver a prova. E cada prova é de um jeito, cada banca é de um jeito, a gente tem que ler o espírito da banca, né? E para isso a gente precisa conhecer várias questões, o máximo de questões possível que a banca aplica, para que a gente entenda como que eles pensam. O objetivo nosso tem que ser esse. É acertar a questão e pronto, acabou. Vamos para a próxima, então. A Universidade Estadual Alfa, a partir de um movimento progressista do seu reitor, decidiu desenvolver programa de extensão universitária com o objetivo de aproximar jovens negros de tecnologias avançadas. O que seria feito com observância da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Então, aqui ele está tratando de dois temas sensíveis, inclusive, que é raça e gênero, beleza? Embora tenha sido muito comemorado pelos seus destinatários, o programa sofreu severas críticas da maioria dos integrantes dos corpos docente e discente, professores e alunos. Instado a se manifestar, um conceituado jurista afirmou corretamente, à luz da sistemática legal vigente, que o programa, o renomado conceituado jurista, só falou uma frase: configurava uma ação afirmativa plenamente compatível com a ordem jurídica.
Foi raso aí, podia ter explorado um pouquinho mais. Mas é verdade, é verdade. A base argumentativa para a possibilidade desse tipo de programa, a gente vai encontrar na própria Constituição. Aqui já no artigo 3º, a gente vai ter os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, beleza, não é o tópico. Garantir o desenvolvimento nacional, não é o tópico exato. Agora aqui, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E, quarto, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui, ele quer trazer... Por que isso foi colocado expressamente aqui? Porque esses preconceitos que aqui estão citados não são os únicos que existem, obviamente, por isso que ele amplia ao final para quaisquer outras formas de discriminação, mas o legislador constituinte, ele optou por expressar esses temas porque são os temas mais recorrentes. Eram os temas mais recorrentes. Hoje a gente inclui outros no debate público, como, por exemplo, orientação sexual e gênero, né? Mas, naquele tempo, lá para meados de 1986, 7, porque 88 foi quando ela já foi promulgada, né? Essa Constituição já foi promulgada em 88. Mas antes já havia se instaurado o debate em Assembleia Nacional Constituinte, tá? E esses temas, eles foram expressos. Faria diferença se a gente simplesmente deixasse esse artigo como promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação. E quaisquer formas de discriminação. Aqui já estaria abrangendo tudo, mas por que colocou alguns temas como exemplos? Porque são os temas mais complexos, os temas onde a história nos mostra violações em cima de violações, em cima de violações, e aos poucos isso sendo combatido para que a gente, talvez no futuro, alcance essa igualdade esperada, essa sociedade livre, justa e solidária, né? Onde o bem de todos já está garantido. Isso não aconteceu. Lembremos, não vamos brigar, não vamos confrontar a realidade com aquilo que é o desejo de uma sociedade, com aquilo que é o dever ser, tá? Beleza? Então tá. Agora, artigo 5º, a gente também tem outra situação. No próprio caput do artigo 5º, a gente tem: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aqui, esse daqui é o artigo mais importante, tá, gente? Realmente, sem tirar os outros. Mas esse artigo é o que eu falo. Quer ler um? Leia esse. Ele é grandinho, mas ele é extremamente importante. Então tá, ali a gente tem aqueles direitos que são necessários. O racismo, ele impede o exercício de direitos. A misoginia impede o exercício de direitos. Ali, quando ele fala de gênero, aí ele já está trazendo mais um tema, mais um tema. E esse tema, ele é realmente mais complexo, né? Então, é um tema que está sendo construído ainda, os conceitos de gênero, né? A gente tem os conceitos de masculino e feminino, de biologia, beleza. Agora, gênero ainda é um tema em construção e que tem se desenvolvido nos estudos sociais, né? Que aí já não entra mais na questão biológica. E esse, como é que é o nome dele? Ele é o quê? Ele é o reitor, né? O objetivo dele foi trazer essas pessoas que costumam ser alvo de discriminação, historicamente, para dentro de um conjunto de direitos, para um acesso mais estimulado. E o acesso, no caso, era o quê? Era acesso a tecnologias avançadas. Tá? Então, essa é a base. É plenamente de acordo com
os objetivos constitucionais. É fazer com que essa balança seja reequilibrada, tendo em vista a história que a gente vive. Tá? Comentários? Ainda não. Beleza. Tá. Buscava alcançar a igualdade formal a partir de um tratamento diferenciado na perspectiva da igualdade material. Essa alternativa, ela envolve um debate muito importante e eu defendo que essa alternativa também estaria correta, tá? A banca discorda, né? A banca discorda. Fizemos vários recursos, inclusive, nesse sentido, ela não concordou. Tá? Porque aqui, igualdade formal e igualdade material, está trazendo esses dois conceitos. A igualdade material é a igualdade de fato, né? A igualdade de fato é o direito ser acessível a todos da mesma forma. A igualdade formal seria a forma com que você vai garantir essa igualdade, né? É a forma mesmo. Veja bem, a gente tem um exemplo, talvez eu até encontre esse exemplo aqui agora, o exemplo dos caixotes da igualdade. Aqui provavelmente eu vou encontrar, isso fica bastante visível aqui, ó. Aqui. Vamos ver se dá para a gente ampliar isso aqui, porque fica bastante visível o que a gente quer dizer com igualdade de direitos e igualdade real. Aqui, isso aqui tá bom. Ó, se o Estado presta o mesmo serviço, que é entregar o caixote a 3 pessoas, então ele dá um tratamento igualitário, aquele que é mais alto enxerga, aquele que está intermediário, pelo menos a cabecinha dele passa da cerca também, ele enxerga, o de baixo não vai enxergar nada, né? Então aqui a gente não tem um conceito de igualdade material. O objetivo é assistir o jogo do lado de lá. Esse é que eles querem. Então, o caixote ele serve para assistir o jogo. É para isso que ele tá aí, né? Do lado de cá, aí a gente já vai ver a igualdade de fato acontecendo. Então, a forma e para o outro eu precisei dar 2 caixotes, porque senão ele não enxergaria, né? Então a prestação do Estado é diferenciada, então a forma pode ser diferente. A igualdade formal, então, seria isso. Você pode, você pode dar essa igualdade na medida das suas desigualdades. Isso seria a igualdade formal, nesse conceito que eu estou trazendo. E a igualdade material é a igualdade fim, é o que acontece lá na frente. Todo mundo está vendo o jogo aqui e aqui não. Então, você aplica variações, né? Igual tá dito ali, né? Ó, se aplica um tratamento diferenciado através da igualdade formal, na perspectiva da igualdade material, buscando alcançar essa igualdade material, para que a finalidade seja alcançada para todos. E a finalidade é o quê? O acesso ao direito. No exemplo, assistir o jogo. Esse é o direito. Tá? Isso é a minha defesa. O que eles vão argumentar aqui? Eles falam que não. Igualdade formal é a forma idêntica para todo mundo. A igualdade material é que é diferente. Então, a igualdade material seria o fato de cada um ter uma prestação diferente. Vai ser ponto de debate, ponto de discussão. Não deveria essa alternativa estar aqui presente. Agora, por que a gente não deve brigar com a prova? Porque essa aqui, embora a gente consiga debater e questionar, a de cima não tem como. Essa aqui não tem como a gente questionar. A gente sabe que as ações afirmativas visam essencialmente proteger direitos de grupos que historicamente são marginalizados. Você viu um grupo que foi historicamente marginalizado e ele está tendo um benefício um pouquinho maior? É uma tentativa de igualdade, é uma tentativa de reequilibrar um direito que está hoje, na prática, sendo violado. Tá? Então, esse aqui é o como não brigar com a prova? Vai no que é mais óbvio, vai no que é mais certo. Tá, C. Representava uma usurpação de política pública a ser desenvolvida na perspectiva da educação básica.
que não tinha, aqui, que não tinha correlação com o currículo regular da universidade. Isso aqui isso aqui já é bem viagem errada mesmo, né? Porque o conceito de currículo regular, conceito de currículo da universidade para essa defesa dessa questão seria uma educação mais tecnicista. Você ensina exatamente aquilo que precisa ser ensinado. Matemática é número, português é letra. Então, é como se o estudo, o ensino e a educação visassem um objetivo específico, como, por exemplo, fazer uma pessoa trabalhar em determinada máquina, em uma fábrica, por exemplo. Aí seria uma educação tecnicista. Agora, o currículo regular da universidade, por exemplo, que ele está mencionando aqui, ele tem os temas, mas esses temas se conversam transversalmente, interdisciplinarmente, né? Então, não basta entregar um conhecimento como ferramenta para que seja utilizado para uma função. Não é assim que funciona mais a educação, né? O Estado que promove essa educação, ele se constrói numa perspectiva diferente, de dar ferramentas para que a pessoa se desenvolva enquanto indivíduo completamente e utilize aquele conhecimento para a vida dela e como um todo, né? Não se exige que uma pessoa que saiu de um curso de medicina seja médico, não se exige que uma pessoa saiu de um curso de contabilidade seja contadora, né? Ela pode estar ali para adquirir aquele conhecimento e utilizá-lo na vida, né? Para o que ela quiser, né? Então é mais nessa perspectiva que a gente tem que ter um pouquinho dessa visão. Aqui ele estaria defendendo que não, o currículo é o currículo, tem que fazer exatamente o que está no currículo e não saia daqui. Agora, direitos humanos é um tema, inclusive é por isso que cobra-se nos concursos, mas é um tema que ele é transversal, ele está em todas as disciplinas, deve estar em todas as disciplinas, sem que seja necessariamente uma matéria, sem que tenha uma questão específica sobre isso aí fica mais para o lado do direito mesmo, né? Agora, em todos os temas, a gente tem que saber dos nossos direitos, dos nossos deveres, da nossa o que a gente está fazendo aqui, o que é ser um cidadão, qual que é o nosso papel nessa sociedade, na realidade. Beleza. Próximo. Mostrava-se incompatível com a igualdade formal, deturpando a concepção de ação afirmativa, pois, ao abranger todos os jovens negros, não distinguia aqueles que ingressaram na universidade pelo sistema de cotas. E aí que está, mas por que teria que distinguir pelo sistema de cotas? Aqui, ele até que vem incompatível com a igualdade formal, defendendo a ideia de que a forma tem que ser a mesma para todo mundo, nesse conceito, deturpando a concepção de ação afirmativa já não faz sentido, porque, na verdade, a ação afirmativa é exatamente essa prestação a esses grupos historicamente marginalizados, né? E essa distinção do sistema de cotas acrescentou aí como se tivesse alguma relevância. A pessoa que é negra e não entrou pelo sistema de cotas deixa de ser negra, deixa de sofrer todas as consequências de sê-lo, né? Então, o sistema de cotas é uma coisa, as políticas, as ações afirmativas, as políticas públicas antirracistas, antimisoginia e tudo mais, elas são paralelas, elas não são. Na verdade, isso aqui é uma política pública, né? O sistema de cotas é uma ação afirmativa, que não necessariamente ele vira requisito para o exercício de outras. Não faz muito sentido. Tá? Beleza? Vamos para a última, deixa eu só ver se tem perguntas por aqui. Não, se vocês quiserem perguntar, vocês podem ficar à vontade, tá bom, gente? Podem ficar à vontade. Deixa eu ver se está atualizando aqui. Tá meio bugadinho aqui, mas tá certo. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Última questão. Vigilância sanitária. A vigilância sanitária recebeu duas notícias anônimas, ambas embasadas em fartos elementos probatórios. Então tá, elas foram anônimas, só que elas estão embasadas em fartos elementos probatórios, então em muitas provas, né? Então, beleza. Vamos só seguir. Indicando que duas entidades de atendimento a pessoas idosas
Já pensemos, então, no Estatuto da Pessoa Idosa, Estatuto do Idoso. Sendo uma pública e outra privada, vinham descumprindo frequentemente normas administrativas indispensáveis à salubridade dos respectivos ambientes. Tá? Então, nós estamos vendo que uma instituição pública e uma privada, as duas estão descumprindo normas de salubridade, normas da vigilância sanitária. Após a análise preliminar, à luz do Estatuto da Pessoa Idosa, o servidor responsável concluiu corretamente que a vigilância sanitária deve, olha só, fiscalizar. Então, a gente já sabe que a vigilância sanitária pode fiscalizar. Agora, fiscalizar ambas as entidades que podem sofrer idênticas sanções administrativas. Nós vamos encontrar isso lá no Estatuto do Idoso. Já selecionei aqui também. O artigo 55, ele vem trazer 2 incisos. Ele fala sobre consequência jurídica, sobre penalidade, tá? Sobre sanção. Ele vem trazer as sanções. E ele traz 2 incisos, um para entidades governamentais e outro para entidades não governamentais. Essas não governamentais são as privadas. E as governamentais são as públicas. Tá? Então, se ela traz 2 incisos diferentes, significa que a gente tem consequências diferentes para cada tipo de entidade. Tá? Ali vai dizer que podem sofrer sanções administrativas. Como é que é? Fiscalizar ambas que podem sofrer idênticas sanções administrativas. Essa questão tinha que ser anulada, gente. Porque elas podem sofrer idênticas sanções administrativas, podem. Como, por exemplo, a advertência. Elas podem sofrer advertência. E essa aqui também pode. Então, ela pode sofrer uma idêntica? Pode. Eu não sei o que aconteceu lá de fato, né? Pode. Só que não é isso que ela quer saber. O que a banca quer saber? O conjunto de penalidades da instituição pública e da instituição privada é o mesmo? Os mesmos itens de possibilidade de penalidade estão para as duas? Não, a resposta é não. E é isso que eles queriam saber. Veja a complexidade do que a banca está querendo. E ela não foi tão clara ao dizer o que ela está querendo. Então, por isso que nós temos que entender o que ela quer, mesmo sem ela dizer tão bem. Tá, pode fiscalizar ambas as entidades que estão sujeitas a sanções administrativas distintas. Sim, também. Elas estão sujeitas a sanções administrativas distintas e também iguais. A advertência está para os dois. Para a entidade governamental, afastamento provisório de seus dirigentes. Aqui não temos. Temos multa, temos suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas, interdição de unidade ou suspensão de programa, proibição de atendimento a pessoas idosas, lá em cima, além do afastamento provisório, afastamento definitivo de seus dirigentes, fechamento de unidade ou interdição de programa. Então, não vamos brigar com a questão, vamos tentar entender o que a banca quer. Né? Ela quer saber se existem penalidades diversas entre entidades governamentais e não governamentais, entre entidades públicas e privadas. Por isso, essa foi a resposta correta. Tá? E aqui, fiscalizar apenas entidade privada que pode sofrer, entre as sanções administrativas combinadas, a de interdição. Olha só, a não governamental pode sofrer interdição mesmo. Então, um pedaço está correto, né? Não governamental mesmo. Privada é não governamental. Realmente ela pode sofrer interdição, então ele faz para complicar. Só que a vigilância sanitária não fiscaliza apenas a entidade privada, ela pode fiscalizar realmente as duas. Fiscalizar apenas a entidade pública, que pode sofrer, entre as sanções administrativas combinadas, a de proibição de atendimento a pessoas idosas. A pública não tem isso, né? Ó, a pública não tem proibição de atendimento a pessoas idosas. Isso está na não governamental, na privada. Tá? Para confundir mesmo. Mas é isso. Beleza? Então, a resposta correta vai ser essa.
que podem sofrer sanções administrativas distintas. É uma questão que deveria ter sido anulada com certeza, talvez ainda seja, porque muito claramente ela tem algumas falhas lógicas aqui, né? Mas é isso. Então, vamos tentar entender o que a banca quer. Beleza, gente? Perguntas, comentários? Podem ficar à vontade. Deixamos uns minutinhos aí. Já finalizamos o simulado. Em uma próxima, espero que na nossa próxima aula já tenhamos a definição da banca, né? Já tenhamos isso oficialmente. Se tivermos, já vamos começar a nos basear no modelo da banca que for anunciado, tá? Para as próximas aulas. Ouvindo. Oi? Alguma pergunta, gente? Comentários? Questões? Muito difíceis, realmente. Realmente. E mal formuladas. Mal formuladas. Tá, vamos lá. Dica: qualquer concurso antes do edital, direitos humanos, Constituição. E Constituição, pode ler até o artigo 6º. Quiser focar, foca no 5º. E Declaração Universal dos Direitos Humanos. Importantíssimo. Excelente, tá? Importantíssimo. Mais uma diquinha, sem brigar, sem brigar pela realidade. A realidade é uma coisa que deve acontecer, o direito é outra. E tem um abismo entre uma coisa e outra, que é a verdade. Isso é muito difícil de ser alcançado, né? E é só o processo para dizer. Beleza, gente? Eu vi que a Sol levantou a mão. Quer falar alguma coisa? Sim, boa noite, professor. Boa noite, Sol. Tudo bem? Joia. Será que teria possibilidade de, mais para frente, colocar o simulado um dia antes? Sabe por quê? Como a gente trabalha, no meu caso, né? Eu trabalho o dia todo, aí, por exemplo, hoje foi colocado, não sei se foi na parte da manhã, aí Sim. como eu trabalho o dia todo, eu só tenho a noite para fazer, né? Então, esse eu não consegui fazer. Eu cheguei 6 horas, já em cima da hora. Não, tudo Só bem, se tudo tiver bem. essa possibilidade. Não, perfeito. Nós vamos registrar a sugestão e vamos nos esforçar para poder trazer um pouquinho antes, tá? Tá, joia. Muito obrigada. Obrigado, eu. Beleza, gente? Mais alguém? É isso? Então, ficamos por aqui. Boa noite para todo mundo. É isso. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.